E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos então para a nossa última parte, a aula 3 aqui do resumão que a gente está fazendo para a prova de precificação, tá? Então, nessa parte a gente vai falar sobre formação de preço de vendas, né? O que vocês devem considerar e como interpretar a fórmula do markup, né? O markup é o nosso multiplicador aí para chegar então no preço de vendas ideal do produto. Depois a gente vai conversar sobre as fórmulas aí de margem de contribuição, ponto de equilíbrio e margem de segurança. São fórmulas que vão cair na nossa prova, tá bom, pessoal? Então vamos dividir a tela aqui com vocês. Eu prefiro falar sobre markup, formação de preço de venda, direto aqui no Excel. Eu acho que fica mais ilustrativo e vocês vão entender melhor, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Qual é a fórmula do markup, né? Eu vou colocar aqui a fórmula do multiplicador, que é algo que vocês já estão aí acostumados, tá? Então, markup é igual aqui a 1 divididos por 1 menos, vou botar aqui entre parênteses, né? Menos o somatório dos percentuais que a gente vai encontrar para ficar por dentro do preço, tá, pessoal? Tem muita gente que também chama aqui, eu já vi fórmula aqui, markup é igual a, deixa eu botar o up aqui, tá? A 1 divididos por 1 menos os impostos, né? Menos a margem de lucro, tá, pessoal? E dentro dessa margem de lucro, você vai incluir, então, tudo que você quer para chegar na margem ideal, tá? E também já vi a mesma fórmula como despesas menos a margem de lucro, tá, pessoal? Não importa a fórmula, o que importa é interpretar e chegar, então, aonde a gente precisa para calcular o preço de venda, tá bom, pessoal? Então, vamos lembrar o seguinte, tudo parte do custo do produto, né, pessoal? Então, custo do produto unitário, né? Então, provavelmente, essas questões aí, para você chegar na formação do preço de venda, você vai ter que chegar no custo do produto unitário para poder fazer essa questão, tá? Então, vamos supor que o custo do produto é de R$ 10, tá, pessoal? Então, primeira coisa, né? Primeira coisa é o seguinte: tudo que a gente vai incluir para chegar no preço de venda, ele tem que estar por dentro do preço, tá? Por isso que existe a fórmula de você incluir tudo por dentro do preço e depois você fazer um menos esses percentuais, tá, pessoal? Então, tudo que você quiser incluir por dentro do preço, você pode incluir para então você descontar isso daí do teu preço de venda e ter a margem de lucro desejada, tá? Então, normalmente o que a gente tem por dentro do preço? Os impostos, né? Que é ICMS, PIS e COFINS. Então, são impostos que você precisa pagar quando você vende o produto. Em alguns casos, a gente pode botar a comissão de vendas e também a gente pode colocar as despesas administrativas, despesas comerciais, ou seja, tudo que você já aferiu que a empresa tem que pagar, né? E ainda ter lucro depois, né? E aí você coloca a margem de lucro que você deseja ter no final do dia, tá? Então isso tudo aqui, pessoal, tem que estar em percentual, né? Então, ICMS 12%, o PIS 1,65 é o normal, né? Então, 1,65, vamos botar mais casas decimais. COFINS normalmente é 7,6, mas não importa, o professor vai ter que te dar esses percentuais, né? Vamos dizer aqui que a comissão de vendas seja de 7%. Vamos dizer que no seu demonstrativo de resultado você já chegou à conclusão que
as despesas administrativas têm 12% do teu preço de venda e despesas comerciais 8%, tá? Então, você quer pagar isso tudo aqui depois do teu custo, ou seja, você tem o custo do produto, além desse valor você quer pagar isso tudo e ainda quer ter uma margem de lucro de 20% no final, tá, pessoal? Então, isso tudo tem que estar por dentro do preço, tá? Então, o que que você vai fazer? Você vai somar todos esses percentuais. Por isso que a fórmula está aqui, ó, somatório dos percentuais. Então, que somatório é esse? São todos os percentuais que você quer que esteja por dentro do preço, tá? Então, a primeira parte do markup que você tem que achar, né, esse 1 menos o somatório dos percentuais, né, você então pode fazer de maneira separada. Então, o que que você vai fazer? Vai fazer 1 menos os percentuais, tá? Então, por que que às vezes você vê impostos, margem de lucro, impostos, despesas e margem de lucro? Porque todos esses percentuais, o que que você está colocando aqui? Você está colocando os impostos, está colocando despesas e está colocando a sua margem de lucro, tá, pessoal? Então, não importa aqui o que que a fórmula tem de nomenclatura aqui entre parênteses, porque todos esses percentuais aqui do problema você vai colocar por dentro do preço, tá? Então, você já achou aqui a primeira parte da fórmula, que é o quê? O 1 menos o somatório dos percentuais, tá? Então, essa é a primeira parte da fórmula. Então, o markup vai ser o quê? Vai ser igual a 1 divididos por esses percentuais. Então, lembrando que o markup é a quantidade de vezes que você vai multiplicar o custo do teu produto para chegar no seu preço de venda. Então, o preço de venda vai ser igual ao que? Ao custo do seu produto vezes o markup. Esse produto você vai ter que vender a R$ 31,50. Então, vou colocar também aqui, preço de venda é igual a custo unitário vezes o markup, para fixar bem na cabecinha de vocês, tá? Então, pessoal, esse aqui é o preço de venda, né? E aí existe aquele cheque que vocês podem fazer para ver se você chegou realmente no valor que você queria, e isso tudo aqui você vai conseguir absorver dentro do teu preço de venda. Então, qual é o cheque, pessoal? Vocês vêm aqui e multiplicam o preço por cada percentual desse, tá? Então, vem aqui, multiplica, vem aqui e multiplica. Eu não estou aqui fazendo rápido para vocês verem bem os conceitos, né? Vem aqui e multiplica pelo preço de venda. Vem aqui e multiplica pelo preço de venda. Vem aqui e multiplica pelo preço de venda. E vem aqui e multiplica pelo preço de venda, né? Então, o que que quer dizer aqui em reais, né? Que você praticando esse preço de venda, você vai pagar R$ 3,78 de ICMS, 0,52 de PIS, 2,39 de COFINS, 2,20 de comissão de vendas, 3,78 de despesa administrativa, 2,52 de despesas comerciais e 6,30 de margem de lucro, tá, pessoal? Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão somar isso daqui e o seu custo mais tudo isso aqui que você calculou tem que ser igual ao seu preço de venda. Vejam só que bate certinho. Então, esse é um cheque que vocês podem fazer para ver se vocês chegaram no resultado, né? Então, o que quer dizer isso? Que você pratica o teu preço e dentro desse preço você consegue pagar o teu custo, você consegue pagar seus impostos,
você consegue pagar suas despesas e ainda te sobra R$ 6,30, que é 20% desse teu preço de venda no teu bolso. Tá bom, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro. Daqui a pouco eu volto com o próximo assunto. Até mais. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos falar um pouquinho aqui dos créditos de ICMS que a empresa tem direito quando compra um insumo, tá? Dentro do regime de lucro real, tá bom, pessoal? Então, vamos aqui para o nosso Excel novamente, né? O que acontece, pessoal? Então, nós temos aqui a empresa A, tá? Que vai vender para a empresa B, tá bom? Então, ela vai vender aqui os insumos, né? Então, venda de insumos, tá? Ela vai vender esses insumos a, vamos botar aqui R$ 1.000, tá bom? R$ 1.000, tá? Então, ela vai vender a R$ 1.000. Essa empresa vai, vou botar aqui no verbo que fica melhor, tá? Então, vender insumos a R$ 1.000 e essa empresa vai comprar insumos a R$ 1.000, tá bom, pessoal? Então, essa empresa está vendendo para essa aqui. Então, a nota fiscal vai ser de R$ 1.000. Essa empresa, então, vai comprar R$ 1.000, tá? Só que, dentro desses insumos, né, ao vender esses insumos, a empresa A, ela vai pagar ICMS, PIS e COFINS, tá, pessoal? Então, ela vai pagar 12% de ICMS, vamos botar aqui em percentuais, tá? Então, ela vai pagar 12% de ICMS, 1,65 de PIS e 7,60 de COFINS, tá? Então, quando ela vender essa mercadoria para essa empresa, ela vai ter que pagar para o governo esses valores aqui, tá? Então, por isso que é importante você colocar por dentro do preço, né? Por quê? Porque ao vender essa mercadoria, ela vai pagar de impostos isso, e aí o faturamento líquido dela vai ser o quê? Vai ser esses R$ 1.000 menos os impostos que ela está pagando, tá? Então, ela vai colocar no bolso 780. 787,50 reais, 50 centavos, tá? Beleza, pessoal. Então, se essa empresa já pagou para o governo, quando essa empresa compra, né, como esses impostos estão embutidos nesse preço, ela tem direito ao crédito desses impostos, tá? Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar esses R$ 1.000 e vai, então, multiplicar por esses valores aqui, né, dos impostos, e ela vai, então, se creditar desses impostos, tá? Então, o custo efetivo dessa mercadoria vai ser o quê? Vai ser 1.000 menos 120, menos 16,50, menos 76. Então, o custo dela vai ser 787,50, tá? Só que o governo não devolve esse valor, né? Ou seja, ela tem direito ao crédito. Então, o que vai acontecer? Quando essa empresa B vender esses produtos, tá? Vamos dizer agora que ela venda, né? Esse produto vai ser processado, né? E ela vai vender no mercado, vender produto, certo? Então, ela comprou esses insumos, processou esse produto, né? Produziu o produto com esses insumos, lembrando, adicionou mão de obra, adicionou todos os custos indiretos de fabricação, e aí ela chegou no preço de venda, que vocês assistiram na aulinha anterior, como chegar, como calcular o preço de venda, e ela então vai vender esse produto a R$ 3.000, tá? Então, ela vai vender a R$ 3.000.
Vamos dizer então que ela tem os mesmos percentuais na venda. Então, ela vai fazer o quê? Vai pagar de impostos sobre essa venda, tá? Esses percentuais, 165 e 700 e R$ 228, tá? Então, o faturamento líquido dela vai ser o quê? Vai ser 3.000 menos esses impostos, certo? Só que o que vai acontecer? Ela não vai pagar para o governo esses impostos aqui, porque ela tem o direito a esse crédito. Então, na apuração dos impostos, o que ela vai fazer? Ela vai fazer esse menos esse, tá? Então, ela vai pagar para o governo de ICMS 240, de PIS R$ 33 e de COFINS 152. Por quê? Porque ela teve direito ao crédito dos impostos na entrada do insumo que ela comprou, tá? Então esse é o racional. Então ela se credita na compra dos insumos. Aqui na venda ela vai vender o produto fabricado, certo? E na venda ela vai calcular os percentuais de impostos, só que quando ela for apurar, né, ou seja, o que ela efetivamente vai pagar para o governo, ela vai descontar esse valor desse valor aqui, né? E aí diminui 360 de 120, e aí sim ela vai ter os impostos aqui totais que ela vai pagar, tá bom? E no seu custo você já tem descontado, né? Então na DRE, apesar de você ter esse valor todo de impostos e ela tá pagando só isso daqui, o que vai acontecer? No seu CPV, você vai ter esse custo aqui dentro do CPV. Então, nesse custo, você já está descontando esses impostos, né? Então, quando você faz a conciliação, ela bate. Por quê? Porque esses impostos cheios que você vai pagar, menos esses aqui, você tem isso daqui, certo? E no teu CPV, você já entra com esses impostos descontados, né? Ou seja, o custo menos os impostos, tá, pessoal? Então, é assim que funciona, tá? Então, quando você vai elaborar o demonstrativo de resultado, no CPV, você já tem o valor que você pagou pelos insumos menos os impostos. E aqui você tem o valor cheio de impostos sobre vendas. Só que você vai pagar isso daqui, né, que é o que? Esse menos esse. Então, esse menos esse, ou seja, já está representado aqui dentro do CPV, tá, pessoal? Então, esse é o racional, tá? Por isso que você se acredita dos insumos, tá bom, pessoal? Então, eu quis fazer essa explicaçãozinha para vocês saberem por que vocês se acreditam de impostos na hora da compra, tá legal? Até a próxima, tchau, tchau. E aí, pessoal, tudo bem? Então vamos aqui para mais uma parte, falar sobre ponto de equilíbrio, tá, pessoal? Então a gente tem o ponto de equilíbrio contábil, né, que vem tanto em unidades quanto em valores. Depois a gente tem o ponto de equilíbrio financeiro e temos o ponto de equilíbrio econômico, tá, pessoal? Então são 4 fórmulas. Vou dividir a minha tela com vocês para a gente falar sobre cada uma dessas fórmulas, tá? Então, não se preocupem em gravar, por quê? Porque isso vai ser dado na prova, né? Então vocês vão ter as fórmulas na prova, tá bom? Então não se preocupem em gravar e nem precisa copiar, tá? Então a gente tem aqui o ponto de equilíbrio contábil em unidades, o ponto de equilíbrio contábil em valores, temos o ponto de equilíbrio financeiro em unidades e o ponto de equilíbrio econômico em unidades, tá? Isso daqui pode ser transformado em valores também, quando vocês multiplicarem pelo valor da unidade, tá bom, pessoal? Então, primeiro aqui, ponto de equilíbrio contábil em unidades, né? Então você vai precisar do custo fixo mais a despesa fixa e depois dividir pela margem de contribuição unitária que você encontrou aqui, tá bom? Então, vamos lá aproveitar o mesmo problema, né? Lembram da DRE que a gente viu? Então você precisa completar essa DRE,
Então, provavelmente, você já vai ter recebido ou esses valores no enunciado, você vai precisar calcular, né, de acordo com valores que o professor vai passar para chegar nesses números, tá? Então, abaixo da margem de contribuição, o que que você tem? Você tem os custos fixos e as despesas fixas, né? E aí você vai então ter o seu lucro bruto, tá, pessoal? Então, primeiro ponto aqui que a gente tem é que saber custos fixos e despesas fixas. Vamos dizer, supor que você chegou aqui em 5.000 de custo fixo e de 12.000 de despesas fixas, tá bom, pessoal? Então, o teu lucro bruto vai ser 35 menos 5 menos 12, né? Você tem um lucro bruto de 18, tá? Então, pessoal, você já tem aqui os elementos para calcular o primeiro ponto aqui, que é o ponto de equilíbrio em unidades. Então, você vai pegar, não esqueçam de abrir os parênteses, porque você tem que primeiro somar esses valores, certo? E depois você vai dividir pela tua margem de contribuição unitária. Então, você já tem aqui o primeiro item calculado, tá? Então, o que quer dizer isso aqui, pessoal? Quer dizer que o teu ponto de equilíbrio contábil em unidades é 2.429, né? Então, vamos interpretar. Você vendeu 5.000 unidades. Se você vendesse 2.429 unidades, você ficaria no 0 a 0. Você teria 0 de lucro bruto, tá? Então, essa é a interpretação. O mínimo que você tem que vender para ficar no 0 a 0, não ter prejuízo, é 2.429 unidades. E como é que a gente transforma isso em grana? Você vai pegar, então, essas unidades e multiplicar pelo seu preço de venda. Então, você vem aqui, pega essas 2.429 e multiplica pelo seu preço de venda, tá? Então, o seu ponto de equilíbrio contábil em valores é de R$ 36.428,57, tá bom, pessoal? Então, já temos os dois primeiros cálculos, né? Bom, vamos calcular então agora o ponto de equilíbrio em unidades, né, financeiro, tá? E aí você tem que saber a depreciação e a amortização financeira, tá, pessoal? Então vamos dizer que ele chegou e falou que a depreciação, tá, é de R$ 1.000 e a amortização financeira vai ser de R$ 2.500, tá bom, pessoal? Então, o que que vocês vão fazer, né? É bom ter aqui entre parênteses, né? Para vocês, então, fazerem o cálculo adequado, tá? Porque você tem que... Bom, aqui não importa, mas importa para o MC, né? Primeiro você tem que calcular tudo isso aqui, para então depois vocês dividirem pela margem de contribuição, tá? Então, muito cuidado, tá, pessoal? Porque se vocês não usarem os parênteses, né, ou não fizerem esses cálculos primeiro, vai dar errado, tá? Então, vamos lá, pessoal. O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer, então, igual, né, a custo fixo mais as despesas fixas, tá bom? Vamos retirar desse cálculo a depreciação e a amortização financeira, que seriam as despesas financeiras, tá? Então, a gente tem aqui R$ 13.500, tá bom, pessoal? E aí, o que que a gente vai fazer com isso? A gente vai, então, dividir, tá? Pelo... Opa! Botar aqui. Vamos dividir, então, pela margem de contribuição unitária que a gente tem aqui. Tá bom, pessoal? Então, divididos pela margem de contribuição unitária, a gente chega, então, ao ponto de equilíbrio financeiro
em unidades, tá? Qual é a interpretação disso, pessoal? Eu estou tirando o que efetivamente não é financeiro, né? Que é a depreciação e a amortização financeira, tá? Então, meu ponto de equilíbrio financeiro em unidades é de 1929 unidades, tá? E aí, pessoal, vamos dizer então que ele, em vez desse lucro, tá, de 18 mil reais, ele quer o lucro desejado de 50 mil reais, tá? Então, esse aqui é outro dado que a gente vai ter que ter no problema, ele vai ter que dar no problema, tá? Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar novamente, vai somar esse custo fixo com as despesas fixas, mais o seu lucro desejado, e aí vai dividir, então, pela margem de contribuição unitária, tá? Então tá aqui, pessoal. Se você quiser ter um lucro de 50 mil reais, você vai ter então que vender 9.571 unidades. Vamos então fazer o cheque, pessoal. Então a gente chegou aqui no ponto de equilíbrio, né? Para ter um lucro desejado de 50 mil reais, eu preciso vender 9.571. Então, para fazer o cheque, a gente vem aqui e substitui. Ao substituir, esse lucro bruto ele tem que dar 50 mil reais, tá, pessoal? Então, tcharam, 50 mil reais. É claro que os custos variáveis e as despesas variáveis também vão variar de acordo com essas unidades vendidas. E aí, então, a gente tem um lucro de 50 mil reais. Tá bom, pessoal? Então, essas fórmulas aqui não são complicadas, né? Bastam, então, vocês aplicarem, né? E depois interpretarem cada um desses pontos aqui. Tá legal? Vamos, então, daqui a pouco para a margem de segurança. Até mais. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos ao nosso último tema, né, que é margem de segurança, tá? Para a gente, então, fechar todos os conceitos aí da matéria. Tá legal, pessoal? Então, pegando o mesmo problema, eu coloquei aqui as três fórmulas, né? Não tem mistério, tá? E não precisem decorar também, porque ele vai disponibilizar para vocês, tá legal? Então, você vai utilizar essas fórmulas para fazer o cálculo da sua margem de segurança. Primeiro em unidades, então você vai pegar as suas vendas atuais em unidades e você vai diminuir do teu ponto de equilíbrio, tá? Então você chega aí a 2.571 unidades, ou seja, essa é a tua margem de segurança. Se você zerar essa margem de segurança, significa que você vai vender o seu ponto de equilíbrio, né? E aí seu lucro vai ser zero. Tá? Se você cair em vendas mais do que essa margem de segurança, significa que você vai começar a ter prejuízo, tá bom, pessoal? Então, nada mais do que agora calcular essa margem de segurança em percentual. Então, a gente divide ela pelas unidades vendidas atuais e multiplica por 100. Então, a sua margem de segurança representa 51,4% das vendas atuais, tá bom? E em valores, você pega então a margem de segurança em unidades que você encontrou e multiplica pelo teu preço de venda. Então, em valores, a sua margem de segurança representa R$ 38.571,43. Tá bom, pessoal? Então era isso. Acho que a gente cobriu aí todos os conceitos, tá? Fizemos aí um resumão em 3 partes para vocês poderem, então, ter um entendimento melhor, né? E assim conseguirem fazer a prova. Tá bom, pessoal? Eu acho que vocês vão se dar super bem, né? Não vejo esse bicho de 7 cabeças, né? Mesmo com essa matéria aí meio conturbada, né? No que foi esse ano. Mas são conceitos aí relativamente simples, que agora, nessas 3 aulas, eu acho que a gente conseguiu cobrir bem todos esses conceitos. Tá legal, pessoal? Boa prova a todos. Qualquer dúvida, eu estou totalmente à disposição de vocês. Tá legal? Até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.